Olá. As passagens do Novo Testamento que apresentam Jesus como o novo Moisés são bastante claras. Sendo assim, eu já vou me concentrar na tipologia mariana, que surge como consequência disso. Maria é a arca da nova aliança. A gente vai falar um pouco agora da arca da antiga aliança. Vamos falar da sua construção, do seu conteúdo, da sua importância para Israel. Por quê? Para que assim a gente possa também entender como a arca era imagem daquilo que havia de vir em Cristo e na Virgem Maria. Êxodo 25, de 1 a 22, narra, de modo bastante minucioso, a construção da Arca da Aliança. E foi no Monte Sinai que o Senhor Deus deu a Moisés essas instruções. Vamos do início, né? O que havia na Arca? Êxodo 25, 16 nos diz que as tábuas da lei, as prescrições da aliança entre Deus e o seu povo estavam lá. Diz também que havia na Arca pedaços do maná, que foi alimento para Israel lá no deserto. Por último, também havia na arca a vara do sacerdote Arão. Com 2 querubins esculpidos sobre a tampa da arca, né, era visível que a arca era o trono do Deus invisível. A arca da aliança ia adiante dos israelitas por onde quer que eles andassem, sempre como sinal da presença de Deus com eles. Quando os israelitas marcharam para conquistar a terra prometida, a Arca da Aliança ia adiante deles, conforme Josué 3, versículo 3 e 4. Ele era o sinal de que Deus estava com o seu povo, a arca. No cerco de Jericó, por exemplo, o único gesto militar, né, de Israel foi fazer o quê? Desfilar com a Arca da Aliança ao redor da cidade por 7 dias consecutivos. E os muros caíram milagrosamente. Isso a gente lê em Josué 6. Quando Davi finalmente conquistou Jerusalém, fez da cidade a sua cidade fortaleza, sua capital. 2 Samuel 5:9. Depois disso, Davi decidiu dar à Arca da Aliança um lugar permanente lá em Jerusalém. Aí nós vamos ler em 2 Samuel 6, a partir do versículo 2, né? A Bíblia vai dizer mais ou menos assim, eu me separei aqui. É assim: Davi levantou-se e partiu com todo o povo que estava com ele em Baalá de Judá, para subir desde ali a arca de Deus. A arca da aliança, ela foi carregada numa carreta nova, o que era contrário às instruções de Êxodo 25, de 13 a 15, e também lá em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 15. Né? O que aconteceu? A carreta, onde ele carregava a arca, ela ficou instável. Um dos presentes estendeu a mão para segurar, para que ela não caísse, né? Só que isso violou a lei, conforme Números 4:15. E o camarada morreu instantaneamente. Davi ficou alarmado, assombrado pelo poder de Deus. E ele disse: como será possível que a arca do Senhor venha à minha casa? Isso está em 2 Samuel 6:9. Presta atenção nessa exclamação de Davi, porque qualquer semelhança com o Novo Testamento não vai ser mera coincidência. A procissão parou, a arca foi levada para a casa de Obed-edom de Gate e ficou ali por 3 meses, conforme 2 Samuel 6:11. A presença da arca trouxe muitas bênçãos para a casa de Obed-edom. Quanto tempo a arca ficou na casa dele? 3 meses. Repito, hein? Qualquer semelhança com o Novo Testamento não será mera coincidência. Finalmente, Davi trouxe a arca a Jerusalém. Agora, do modo correto, né? E fez isso com grande festividade e alegria. Davi pulava e dançava diante da arca, de tal modo que a esposa dele, quando viu, desprezou a atitude de Davi como se ele estivesse se expondo ao ridículo. Né? Isso a gente lê em 2 Samuel 6, 14, 16. Repito, diante da Arca da Aliança, Davi saltou de alegria. Vamos adiante. O pequeno império que Davi fundou e que o seu filho Salomão engrandeceu,
Ele depois foi dividido após a morte, né, dele. Os dois pequenos reinos, né, Israel e Judá, não puderam resistir depois, né, contra poderes que vieram contra esses reinos. Primeiro, a Assíria veio e conquistou Israel. Depois, a Babilônia derrubou Judá. O profeta Jeremias, ele já tinha advertido o povo de Judá que o juízo de Deus cairia sobre eles. Mas, ao mesmo tempo, Jeremias havia predito também que Deus levantaria o seu povo outra vez e faria com eles uma nova aliança. Isso a gente lê em Jeremias 31, versículo 27 a 34. No segundo livro de Macabeus, no capítulo 2, versículo 4 a 8, está escrito que Jeremias se preparou para esse tempo, escondendo a Arca da Aliança no Monte Nebo. Eu separei aqui a leitura de Macabeus e eu quero ler para você. Acompanha comigo. O escrito mencionava também como o profeta, pela fé da revelação, havia desejado fazer-se acompanhar pela arca e pelo tabernáculo, quando subisse a montanha que subiu Moisés para contemplar a herança de Deus. No momento em que chegou, descobriu uma vasta caverna, na qual mandou depositar a arca, o tabernáculo e o altar dos perfumes. Em seguida, tapou a entrada. A partir desse momento, então, meus amigos, a arca desapareceu. Vamos continuar lendo Macabeus. Alguns daqueles que o haviam acompanhado voltaram para marcar o caminho com sinais, mas não puderam achá-lo. Quando Jeremias soube, repreendeu-os e disse-lhes que esse lugar ficaria desconhecido até que Deus reunisse seu povo e usasse com ele de misericórdia. Então revelará o Senhor o que ele encerra e aparecerá a glória do Senhor como uma densa nuvem, semelhante a que apareceu sobre Moisés e quando Salomão rezou para que o templo recebesse uma consagração magnífica. A arca não seria mais vista até o tempo em que Deus mostraria sua misericórdia e convocaria seu povo de novo. E quando isso se daria? A resposta, você e eu já conhecemos, já sabemos. Em Jesus, o muro da inimizade é derrubado e nos tornamos um único e novo povo. Agora, e a arca? Onde ela está? Bem, diante de toda a exposição que eu tentei fazer até agora sobre a arca, a gente pode agora olhar para Maria. A notícia de que Isabel estava grávida foi suficiente para deixar Maria assombrada. Você lembra do assombro de Davi diante do poder de Deus lá com a arca? Pois é. Perceba cada detalhe dessa tipologia. Vamos continuar. O anjo descreveu assim a boa notícia, lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 36 e 37. Lembra? Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho em sua velhice, e já está no 6º mês aquela que era tida por estéril, porque para Deus nada é impossível. Isabel e o seu esposo Zacarias, eles eram de idade avançada. A gravidez foi todo um milagre, né? Ainda que não comparável ao que estava acontecendo com Maria, sem intervenção humana. Mas o interessante é que depois de receber essa notícia, nós lemos que Maria decidiu visitar sua prima Isabel. Olhe para essa visita agora, tendo em mente a viagem de Davi para levar a arca para Jerusalém. Em Lucas 1, de 39 a 40, a gente lê assim: Naqueles dias, Maria levantou-se apressadamente e foi para a região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Recordamos, então, com isso, como Davi se levantou e foi, né, a uma cidade de Judá para trazer a Arca da Aliança, 2 Samuel 6:2. Vamos adiante, vamos traçando esses paralelos. Mal a saudação de Maria chegou aos ouvidos de Isabel, a criança saltou de alegria no seu ventre. Lucas 1:41. De uma maneira parecida, Davi
pulava e dançava ante a arca da aliança, 2 Samuel 6, 14 e 16. Quando sentiu que a criança pulava no ventre, isso diz o evangelista São Lucas, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. De onde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Salvador? As palavras de Isabel são quase uma repetição daquilo que Davi disse sobre a Arca da Aliança. Como levarei à minha casa a Arca do Senhor? Conforme 2 Samuel 6,9. São Lucas nos apresenta esses paralelos, um após o outro, para deixar clara a semelhança entre a viagem da Arca da Aliança a Jerusalém e a visita de Maria à casa de Zacarias. Para colocar ainda mais em relevo esse ponto, São Lucas faz uma interessante eleição de palavras. Quando em Lucas 1,42, Lucas diz que Isabel exultou de alegria quando expressou seu gozo pela chegada de Maria, né? A palavra empregada por Lucas é traduzida como exultar de alegria. Ela não aparece em nenhuma outra parte do Novo Testamento, mas no Antigo, a tradução grega usa essa palavra 5 vezes. Em todas as 5 vezes, repito, em todas, a palavra está relacionada à Arca da Aliança para descrever o júbilo do povo de Deus celebrando sua presença no meio deles. Isabel era levita, era uma descendente do sacerdote Arão, Lucas 1,5, confirma lá. Ela levanta sua voz em louvor a Deus na presença de Maria, assim como seus antepassados, os sacerdotes, fizeram na presença da arca. Todo esse paralelismo revela uma verdade assombrosa. A Virgem Maria é a arca da nova aliança. No Antigo Testamento, a Arca da Aliança continha as tábuas da aliança com Deus, as palavras divinas escritas na pedra. No Novo Testamento, a Virgem Maria leva a palavra de Deus feita carne, Jesus Cristo, quem vai realizar a nova aliança que o profeta Jeremias tinha predito lá, né, em Jeremias 31, 27, 34. Na arca estava presente o maná também. Maria, no Novo Testamento, tem em seu ventre o pão da vida. Na arca estava a vara de Arão, o sacerdote Arão. No ventre de Maria estava o sumo e eterno sacerdote Jesus. São Lucas utiliza uma linguagem e uma imagem cheia de paralelismos para comunicar o reaparecimento da arca em Maria. Mas São João, o autor do Apocalipse, ele não vai usar tanto paralelismo, ele vai dizer diretamente que viu a Arca da Aliança em uma visão. Eu quero ler então com você o último versículo do capítulo 11 do Apocalipse e o primeiro versículo do capítulo 12. Diz assim: abriu-se o templo de Deus no céu e apareceu no seu templo a arca do seu testamento. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte saraiva. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Essa, eu sei, é uma estranha cadeia de imagens, né? Quase que surpreendente, como muitas no livro do Apocalipse. Mas, sem dúvida, essa afirmação de que a Arca da Aliança apareceu deve certamente ter chamado muita atenção dos primeiros que ouviram e leram João acerca dessa visão. Se a arca foi vista, significa que o tempo do qual falava o profeta Jeremias chegou. O tempo no qual Deus voltaria a reunir seu povo, lhe seria propício, apareceria a glória do Senhor, a nuvem, da mesma forma que se havia lá no templo de Moisés, esse tempo chegou. De fato,
As características que são apresentadas nessa visão são as mesmas da teofania de Moisés, tormenta e terremoto. Né? Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte saraiva. Na visão de João, isso aconteceu. Em Êxodo 19, 16 e 18, a gente lê, deixa eu ler aqui. Na manhã do terceiro dia, houve um estrondo de trovões e de relâmpagos. Uma espessa nuvem cobria a montanha e o som da trombeta soou com força. Toda a multidão que estava no acampamento tremia. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor tinha descido sobre ele no meio de chamas. O fumo que subia do monte era como a fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia com violência. Naturalmente, ao nos depararmos aí com essa visão, a gente quer saber mais sobre a Arca da Aliança redescoberta. João, fala mais, né? São João, então, prossegue descrevendo aquilo que ele está vendo. Uma mulher vestida de sol. Apocalipse 12, 1. A divisão da Bíblia em capítulos, versículos, ela ocorreu na Idade Média como um meio de facilitar o modo de fazer referência aos textos bíblicos. São João, contudo, ele não fez essas divisões. Ele escreveu Apocalipse 11, 19 e 12, 1, sem interrupções. Na lógica da visão de São João, a Arca da Aliança é uma mulher vestida de sol. E mais uma vez, quem é essa mulher? Vamos ler a palavra Apocalipse 12, 2 e depois vamos saltar lá para o versículo 5. Diz assim: estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Versículo 5. Ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Ele, destinado então a reger as nações com cetro de ferro, a vara do pastor, é o ungido, o Messias, o Cristo, predito lá no Salmo 2. A mulher vestida de sol, aqui em São João vê, quando a Arca da Aliança aparece, e eu repito, é a mãe de Cristo. O que faz de Maria a Arca da Nova Aliança? A Arca da Nova Aliança era o sinal da presença de Deus no meio do seu povo. Em Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, Deus se faz presente no meio do seu povo de uma maneira singular. Se a Arca da Aliança era santa por seu conteúdo, o que dizer da Virgem Maria? Como mãe de Deus, ela é a Arca da Nova Aliança, que levava Jesus Cristo, palavra de Deus, pão da vida, nosso sumo sacerdote em seu seio. Isso não é uma reinterpretação do Evangelho. É algo que os autores do Novo Testamento comunicaram claramente. Se Jesus é o novo Moisés, Maria é a Arca da Nova Aliança. Na sequência, nós vamos falar da Virgem Maria como mãe rainha. Até lá.